Mais uma, eu gosto. E é de verdade, não é brincadeira, não. Rapaz, queridos, o Senhor apronta com a gente cada coisa, né? Eu quando era menino lá em Barbacena, na verdade, Ituiutaba, Minas Gerais. Não sei se você conhece, Triângulo Mineiro. Sabe, eu era um bicho. Um bicho mesmo, um bicho magro, mas um bicho. As pessoas chegavam em casa, eu corria e escondia. Eu falo para a minha família, elas não acreditam. Mas naquela época tinha pé no sofá, tinha pé no guarda-roupa, tinha pé na cama. Eu corria, escondia debaixo, Paulo, debaixo do guarda-roupa. Você acredita? Como? Né? As pessoas me cumprimentavam, eu baixava a cabeça e... Sabe, há esperança, né? Para os tímidos, para os contraídos, retraídos, reprimidos, introvertidos. E eu quero dizer para você que, quando eu fui convidado para ministrar nessa conferência, com esse tema eternidade, eu busquei a direção de Deus para saber sobre o que falar, né? Mas eu estou abrindo meu coração aqui contigo, né? Essa pessoa aqui que às vezes parece ousada, né? Não é assim, naturalmente falando. Naturalmente falando, o pessoal do Guará tampa o ouvido, senão estraga, né? Vamos pensar que o pastor... Mas o pastor é desse jeito, se sente incapaz, tímido, fechado, recolhido, encolhido em mim mesmo. Mas o Senhor mudou minha história, né? Eu já contei para muitos, né, como eu era até meus 21 anos. Você está achando que eu estou falando que eu era menino pequenininho. 21 anos de idade. Acredita, Samuel? 21 anos, cara. Eu era um bicho. Foi quando eu conheci essa mulher amada, linda aqui, minha esposa. E eu creio que o Senhor usou vou usar esse termo, artimanha de Deus, para que eu fosse preservado, né? Então, a minha primeira namorada, a minha única amada esposa, né? Aos 21 anos, e quando ela foi apresentar-me à sua parentela, eles perguntaram assim, que bicho é esse? Ele nem fala. Esse sou eu, ou fui eu. Era eu, é verdade. Eu somente me relacionava com meus pais, meus irmãos. E, ao conhecer Jesus, eu fui aos poucos sendo destravado, né? Comecei a olhar no olho das pessoas, inclusive me aceitando mais, porque, afinal de contas, alguém gostava de mim. Né? Que bênção, né? Olha, Deus separou uma mulher linda para gostar de mim. Resumindo, hoje eu posso te dizer, né, que eu fui destravado. Ou melhor, eu nasci de novo nele. Aquele velho homem morreu. E quando eu falo dele, quando eu falo sobre ele, eu me encho de ousadia, porque eu não estou falando de mim, né? Quando eu falo naturalmente, eu sou mais recolhido, mas quando eu falo de Deus, eu ouso falar. Amém? Mas voltando para a palavra, eu quero falar para você de uma experiência que eu tive. Eu tive uma impressão no Espírito sobre o que falar. Eu nem sei exatamente como dar o título para essa palavra. Eu vou chamá-la de posicionados na presença. Porque, na verdade, não é uma palavra, é uma experiência que eu tive com o Espírito Santo. Pastor, mas o que essa palavra tem a ver com a eternidade? Eu vou dizer para você que tudo, porque nós estamos falando de estar na presença daquele que é eterno e nos fez eternos. Amém? Então vamos lá, né?
eu quero orar contigo. Mas deixa eu falar uma coisa antes. Nesses dias, motivado pelo tema do jejum, quantos estão fazendo jejum aqui? Não precisa, você pode levantar a mão, mas, né? Se você não está, faça. Amém? Hoje é o 14º dia. Ainda nos resta uma semana. Domingo que vem entregaremos esse jejum. Amém? E não fique de fora, seja o trabalhador da última hora. E é interessante, porque o trabalhador da última hora recebeu o mesmo pagamento que o da primeira hora. Mas isso não é injusto? Não, isso é graça. Amém? Então, você tem a graça de poder começar o seu jejum agora. E vai desfrutar da mesma forma que os demais irmãos, porque Deus é gracioso. Amém? Não fique de fora não, querido. Não se permita, né, não experimentar daquilo que Deus tem para você. Tem sido tremendo. Se você não tem o livro, foi dito ontem pelo pastor Marco Antônio, não tem um livro, acompanhe as lives. As lives, inclusive, estão gravadas, né? Ou os cultos, o pastor Luiz está fazendo cultos, né? Está gravado lá, tem a palavra, assista, ouça, experimente. É tremendo. Amém? Mas motivado por esse tema do nosso jejum na presença, temos buscado mais pela presença, estar na presença e permanecer na presença dEle. Eu estava refletindo e veio à minha mente algumas perguntas que talvez você nunca tenha feito, ou feito a alguém, ou feito ao Senhor. Parece tão básico, tão tolo, mas eu perguntei de forma prática, como os irmãos ficam na presença? Como assim, pastor? O que você está falando? Sim, fisicamente falando, eu quero que você entenda. Eu estou na presença, eu estou buscando a presença, eu estou orando na presença, eu estou diante dEle. Como é que você fica? Em pé? Andando? Sentado? Deitado? Você já pensou sobre isso? Abraçando a Ele? Ajoelhado aos seus pés? Então, eu não sei dizer. Eu creio que cada um se posiciona de alguma forma. Alguns sequer se veem. Eu estou na presença, eu estou na presença, eu estou na presença. Como? Não sei, nunca me vi na presença. Ou não sabem exatamente como se posicionam. Mas então, é olhando para Ele, de costas para Ele, de frente para Ele. Estranho, não é? Eu pergunto para você, e você, como fica? Então, apesar de parecer irrelevante e até meio sem sentido, é essa experiência que eu quero compartilhar contigo. Me questionei e questionei ao Espírito Santo sobre isso. E depois de tantas palavras poderosas que recebemos aqui nesse final de semana, tão fortes e cheias de revelação, eu perguntei, mas falar disso, Espírito Santo, parece tão raso, tão natural, na verdade, tão sem profundidade. Que importa a posição que eu estou na presença dEle? Vamos orar. Feche seus olhos. Papai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem nos sustenta, o Senhor quem nos dá vida. Se estamos aqui é por Tua causa, pelo Teu nome. Queremos realmente contemplar-Te e enxergar a eternidade. E reconhecer e saber, Senhor, termos convicção de que fomos feitos eternos pela Tua graça. E que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga a nós a Tua vontade, a Tua verdade, que nos inunde nessa manhã, com a Tua presença, com o Teu mover, mas que tenhamos clareza, que tudo tem uma forma, tudo tem um propósito, e que nós assim possamos nos posicionar
Declaramos também que seja quebrado todo espírito de atrapalho, de impedimento. Tudo aquilo que tenta roubar a palavra é quebrado agora, em o nome de Jesus. Amém? Eu declaro espírito de revelação sobre a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Para vivermos a eternidade aqui, nós já podemos viver a eternidade aqui? Podemos experimentar dela? Nós precisamos nos posicionar segundo a vontade e a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, permitindo uma experiência com a graça, que nos coloca não só na presença dEle, mas em um profundo relacionamento com Ele. Muitos imaginam, e eu quero que você entenda isso, para que possamos, de fato, nos apropriarmos. Somos eternos, viveremos a eternidade com o Senhor? Claro que sim, já somos salvos, amém? Nós temos a vida eterna, mas para que vivamos a eternidade conforme a vontade do Pai, Ele quer que nós reinemos com Ele quando da sua volta, Jesus, o Cristo. Mas para que reinemos com Cristo, é necessário que já reinemos agora. Deixa eu te falar, não é possível, não será possível reinar com Cristo, quando da sua vinda, reinar aqui nesta terra, se não reinarmos hoje. Sabia disso? Agora, o que é reinar? É necessário que entendamos o que é reinar. Muitos imaginam que reinar em vida é ficar assentado num trono, mandando em tudo e sendo servido em tudo. Isso é reinar em vida. Uau, eu quero esse negócio para mim. É claro que há uma verdade nisso, pois em Cristo estamos à direita do Pai, amém? E dominamos com Ele sobre as regiões celestes. Com Ele já temos a vitória. Mas creia, sem Ele, sem a presença dEle, sem o querer dEle, sem a força dEle, não há reinar. Estamos no findar dos dias. Você tem essa percepção? Nós estamos no findar dos dias. Jesus já está às portas. Sabe, talvez aquele que creu em Cristo há 1000 anos atrás, pensasse na volta de Jesus, ou pensou na volta de Jesus de uma forma muito distante, né? Algo muito nebuloso. Mas hoje está evidente, hoje está muito claro, Jesus está voltando. Sabe, é necessário que nos posicionemos nesses últimos dias. Conferências são excelentes, são bênção, muito bacana, mas ela é um start, ela starta algo na igreja, para a igreja. A conferência não acaba, não é algo que tem começo, meio e fim e termina por si só. A conferência inaugura algo, lança algo. Por isso estamos aqui. O Senhor está nos lançando para um novo nível, para um novo tempo, onde contemplamos a eternidade, mas cheios de revelação da vontade, do propósito dEle, sedentos, famintos, desejosos de viver já esta eternidade nesse tempo presente, de reinar em vida, de realmente sermos aqui nessa terra mais cidadãos dos céus do que cidadãos dessa terra. Essa é a vontade, esse é o propósito de Deus. Agora, para que tenhamos uma experiência profunda e marcante com a graça, é necessário que mais do que estarmos na presença, amém? Temos orado, jejuado, 21 dias na presença. Mais do que estarmos na presença dEle, é necessário que tenhamos e estabeleçamos um relacionamento com Ele. Precisamos nos posicionar no amor dEle, onde Ele é o centro, onde Ele sustenta todas as coisas, onde Ele é a razão de todas as coisas, é o começo, meio e fim de todas as coisas.
E eu pergunto de novo, e nós, neste ambiente de presença, onde estamos e como ficamos? Aí eu quero voltar a te perguntar, e aí? Você tem separado momentos para desfrutar da presença? Ah, pastor, eu estou na presença o tempo todo, porque Ele habita em mim. É verdade. Cristo está em nós. Mas é necessário sempre perguntarmos se estamos nele. E isso fala de uma posição. Qual a posição que você fica na presença de Deus? Tem gente que puxa uma cadeira, senta e fala assim, eu estou aqui. Né? E por aí vai. Tem gente mais tendente à religiosidade, estende um tapete na frente do Senhor, deita e fala, sou teu servo, fala, que eu te ouço. Ou alguns, como Maria, se ajoelha aos pés dele e o beija. E eu quero compartilhar contigo essa experiência que eu tive sobre esse assunto. Na verdade, eu já tenho um hábito há muito tempo, que é andar de mãos dadas com quem amo. E os irmãos e a igreja, como se posiciona? Alguns irmãos podem até perguntar, pastor, você vai falar de novo das mãos dadas? Porque eu gosto muito de falar de mãos dadas, né? Não sei se você já me ouviu. Eu já ministrei para casamento sobre mãos dadas, o poder das mãos dadas, o poder de dar as mãos. Como tem sido? Como é que você se posiciona? Em reverência, como devia ser na lei, aos pés de Jesus, como Maria, ungindo seus pés, deitado, como muitos creem, como estado de rendição. Então, ao questionar ao Espírito a respeito de como devemos nos posicionar, ele disse, como um filho amado faz para expressar confiança e dependência, de forma que se sinta seguro junto a um pai amoroso e cuidadoso. Como que uma criança se sente ou se posiciona junto com o pai, está na presença do pai? Como que ela se posiciona? Se ela percebe um ambiente de risco, de medo, de tantas coisas, ela corre e dá a mão para o pai e fala, aqui eu me sinto seguro. Essa criança diz, aqui eu me sinto segura, aqui eu tenho confiança. E se mostra dependente. Qualquer coisa, ele me protege. Sim ou não? Então a resposta é, lá vem meu tablet correndo a tela de novo, de mãos dadas. Como eu disse, lá vem o pastor Godoy falar das mãos dadas. Realmente, eu tenho muito apreço a isso, né? Eu gosto de pegar na mão da minha esposa, gostava muito de pegar na mão das minhas filhas, até que elas ficaram grandes, né? Larga, pai. Mas olha para cá. Você sabia que cientificamente há benefícios quando anda de mãos dadas com quem você ama ou é amado? Sabia disso? Eu vou falar algo aqui extraído de um artigo científico. Andar de mãos dadas aliviam o estresse. Andar de mãos dadas faz bem ao coração. Andar de mãos dadas gera confiança. Andar de mãos dadas nos mostram que não estamos sozinhos. As mãos dadas dão equilíbrio, ativam a circulação, demonstram laços afetivos, incentivam o avançar, expressam cuidado, nos ajudam a andar a segunda milha,
falam e expressam intimidade. As mãos dadas nos fazem perseverar. Meu Deus, agora eu vou começar a andar de mão dada, né? Que esse tanto de coisa provado, comprovado cientificamente. Claro que não é com qualquer um, né? Você vai andar de mão dada com a pessoa amada, né? Ouça algo, nesse novo tempo, que são os últimos tempos, estejamos de mãos dadas com aquele que é eterno. Cremos na eternidade e cremos que já estamos nela. Amém? Você crê nisso? Pois é, temos orado, jejuado, buscado a presença dEle. Então, como você fica na presença do Pai, do seu Filho Jesus ou do Espírito Santo? Aliás, eu pergunto, quando você está na presença, você está na presença de quem? Do Pai, do Filho ou do Espírito Santo? Ah, pastor, dos três. É verdade. A gente vai estar na presença dos três. Mas é certo que estaremos dando a atenção a um deles, certo? Sim ou não? Você pode estar, eu posso aqui separar 3 pessoas e conversar com as 3. Mas certamente eu estarei dando atenção a alguma. Então terá momento que eu estarei na presença do Pai, terá momento que eu estarei na presença do Filho, Jesus Cristo, e terá momento que eu estarei na presença do Espírito Santo. Me importando com Ele, me comunicando, me relacionando com Ele. Percebe isso? Às vezes você só se relaciona com o Pai. É necessário que nos relacionemos com o Filho e com o Espírito Santo. Às vezes nos permitimos relacionar só com o Espírito Santo. E o Pai fica ali, e eu, filho? Deixa eu dizer para você. É natural que eu vou falar aqui, mas depois dos 60, né? Depois de uma certa idade, vá os netos lá para casa, por exemplo, e aí minhas filhas estão lá, e minha esposa está lá, e eles conversam. E às vezes você... Tá bom, vou só contemplá-los. Aí eu assento e fico vendo minha esposa, minhas filhas, meus netinhos, conversando, brincando, rindo. É bacana, né? Mas às vezes eu quero falar alguma coisa. Aí você tem que tentar falar mais alto, né, para que possam ouvir. Nem sempre é ouvido, mas amém. Eu dou graças ao Senhor por isso. Eu tenho uma família abençoada, né? Amém. Então, permaneço na presença do meu Deus que é Pai e que me amou de tal maneira. Quem estabeleceu o plano de salvação foi o Pai. E Ele me amou de tal maneira que deu o seu único filho. Amém? Por que Ele deu o filho? Por que Ele não se deu? Por que Ele não se entregou? Porque Ele é Deus, não podia deixar de ter Deus, né? Não, Ele deu o que Ele tinha de melhor. O seu filho. É fácil, às vezes nós darmos a nossa vida por alguém. Difícil é dar nossos filhos. É ou não é, Pedro? Pastor Pedro, dar a sua vida por alguém não é custoso, tem um custo, mas dar a filha, só Deus, né? Só Deus. Então, Deus é o Deus Pai soberano que estabeleceu um plano de salvação e o pôs em prática por meio de Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho, aquele que se deu em nosso lugar, morreu em nosso lugar. Permaneço na presença do Deus Filho, que é Jesus, meu Senhor, meu Salvador na minha nova vida, meu irmão mais velho, meu amigo, a quem devo seguir como modelo, exemplo e padrão. Amém? Amém. Jesus é isso para você? Amém? Ele não é só Senhor, Ele é amigo, né? Mas Ele é o nosso irmão mais velho. A palavra fala que Deus deu o seu Filho unigênito, único Filho.
mas depois da obra redentora, ele se tornou o filho primogênito, o primeiro de muitos, e nós somos esses irmãos. Amém? Permanecemos também na presença do Espírito Santo, como aquele que habita em nós para nos guiar, consolar, exortar e nos conduzir à semelhança de Jesus. Amém? A palavra nos promete reinar em vida, mas nem sempre nos apropriamos e, por consequência, ainda não experimentamos dessa posição. Mas acredite em algo, não tem como experimentarmos do reinar em vida numa posição errada. Você entende isso? Você pode repetir comigo? Fala assim: não tem como experimentar do reinar em vida na posição errada. Amém? Nem tem como nos apropriarmos de boca fechada. Amém, queridos? Amém? Às vezes nós somos, resistentes a declarar a palavra. Às vezes declaramos tantas coisas, mas na hora de declarar a palavra, parece que tem um trava-boca, né? Abra a tua boca, querido, declare. Amém? Entenda uma coisa, muitas vezes, mesmo como cristãos, não permitimos andar de mãos dadas com o Senhor, mas muitas vezes nós nos permitirmos andar de mãos dadas com o mundo, quando, por exemplo, nos moldamos a ele. De mãos dadas com Mamon, quando, por exemplo, temos medo de ofertar. De mãos dadas com a carne, por exemplo, quando damos mais valor e atenção a ela do que ao Espírito. Muitos, por causa talvez de experiências negativas ou por outros motivos, não conseguem se ver de mãos dadas. Mas aqui é alegórico, é representativo, amém? Ainda assim, se você quiser, depois eu posso orar por você, se você tem dificuldade de pegar na mão. Tem gente que tem, né? Teve uma experiência ruim, negativa, e não consegue pegar na mão. Talvez muitos, tenham sido arrastados pela mão aí, não sei, judiados, tiveram experiências ruins. Mas deixa eu dizer para você, pegar na mão é algo precioso. Amém? Mas, como eu disse, é representativo, e quero dizer que, de qualquer forma, nós só podemos, de mãos dadas com Deus, entender e ter revelação da eternidade. Não tem como eu entender e viver a eternidade sem dar as mãos para o Senhor. Andar de mãos separadas, andar distante. Vimos e ouvimos nesse final de semana sobre a eternidade, mas essa visão e experiência só pode ser mantida todos os dias se permanecermos de mãos dadas com Ele. Porque muitas vezes esmorecemos, desviamos do caminho, perdemos o foco. Pastor, como que eu faço para manter esse ambiente, essa graça derramada sobre nós, essa clareza, essa percepção, esse ambiente de glória, de revelação, de entendimento, de quebrantamento no Espírito, ao longo dos dias, uma vez que nós vamos sair daqui? Esse ambiente é guardado, amém? Estamos aqui celebrando o Senhor, na presença do Senhor, falando dEle, vivendo Ele. Mas quando saímos daqui, como eu permaneço? Como eu faço? Eu vou dizer para você, se mantendo de mãos dadas com Ele. Precisamos nos posicionar então e andar de mãos dadas com a graça. Em 4 momentos, de 4 formas. A primeira, na presença do Pai, como filho. Ok? Entenda, há um posicionamento em relação a cada um das pessoas da Trindade, daquilo que ela representa. Deus, Pai,
nos posicionamos como filhos. Amém? As mãos dadas com o Pai, fala de fé, fala de confiança, fala de dependência dEle. Amém? Eu quero, não sei se você consegue, tem como projetar uma imagem de um pai com mão dada com o filho? Deus disse, é um bebezinho, né? Olha só. Assim nós somos. Sabe, nossa mão, volta para aquela imagem lá, só para... A nossa mão é pequena. A mão de Deus é grande, é claro que não na proporção, não na devida proporção, não caberia ali, né? A mão do Senhor é muito grande, é toda poderosa, mas nós podemos pegar na sua mão. Aleluias. Passa outra imagem. Olha a alegria dessa criança, segurando a mão do pai. Pode passar para outra imagem. Pode passar outra. Aí você pode deixar na outra. Isso, deixa aí. Eu quero que você comece a imaginar isso, essa cena, né? Imagine um filho pequeno, como Davi, como tantas outras crianças, com o pai. Eu não sei se você teve essa oportunidade. Eu creio que tive, eu não me lembro, eu estou meio ruim da memória passada, eu não sei se... Mas possivelmente sim, né? Andava de mão dada com meu pai, quando era pequenininho que eu falo. Vamos ler Lucas capítulo 15, versículos 20 a 24. Ilustra, é a palavra do filho pródigo. Eu já disse, essa palavra do filho pródigo, na verdade, eu sempre, na minha Bíblia, eu troco o nome. Chama-se a parábola do pai amoroso. Ele está falando do pai amoroso, do quanto o pai ama. Na verdade, o centro não é o filho pródigo, o centro é o amor do pai. E você conhece a história, eu quero ler aqui a partir do versículo 20, é Lucas 15, versículos de 20 a 24. Mas essa parábola conta que o filho desejou a herança do pai, né? Pediu, exigiu, quis a herança do pai, e o pai a concedeu, e ele foi e aprontou todas, até que gastasse tudo. E quando o fez, sentiu fome, desejou comer a comida dos porcos. Ele se lembrou da casa do pai. E pensou, eu vou voltar para a casa do pai, porque mesmo que ele não me recolha, me receba como filho, eu pelo menos serei um dos seus servos. E lá eu sei que tem comida, né? E esse filho, ao chegar na casa, ao se aproximar da casa, versículo 20 fala, e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Sabe, a alegria no coração do pai quando o filho se aproxima, quando o filho volta ao pai. Há uma alegria tão grande na vida do pai. Eu não sei você que tem filhos, eu tenho uma alegria muito grande com a minha filha, quando uma das minhas filhas chega para mim e me abraça ou me dá a mão. Há uma alegria tão grande. E eu quero que você comece a visualizar.
Sempre que não tiver mais a palavra ali, você pode colocar aquela imagem, tá? Do filho com o pai. Mas vamos ler mais um texto. 1 João 3, versículo 1 e 22. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. E aquilo que pedimos nele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aleluias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como eu disse, eu não sei se você tem pai natural, presente. Mas se você tem, e você chega para ele, e dá um abraço, um beijo, ou pega na mão dele, eu vou falar para você, você pode pedir qualquer coisa. Se ele não der na hora, ele vai falar assim, quando eu puder, eu te dou. Ele vai desejar fazer isso. Imagina Deus. Deus se alegra, Deus se contenta em nos agradar. Amém? A palavra também fala que o seu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. Está lá em Salmos 89. Nós temos a graça e o privilégio de dar a mão ao Pai, de pegar na mão do Pai, essa mão que é poderosa, forte. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Salmos 95. Uau! Nós temos a possibilidade, nós temos o livre acesso de pegar na mão do Pai. Amém? Eu quero que você acompanhe essa narrativa comigo. Um filho ainda criança anda de mãos dadas com o pai, em quem ela confia, descansa e espera. Muitos dizem, eu já sou grande, não preciso pegar na mão. Naturalmente falando, é verdade. Na verdade, depois de uma certa idade, nós como pais devemos falar, vai, né? Mas entenda uma coisa. Soltar a mão do pai fala de andar pelas próprias pernas, de ir aonde quer e da forma que quer. Largar a mão do pai fala de independência, de presunção, de arrogância, de orgulho. Largar a mão do pai fala de deixar a casa onde há pão. Eu me refiro agora não mais ao natural, mas nós em relação ao nosso Pai. E quantas vezes nós queremos largar a mão do Pai? Talvez você possa sair daqui hoje já com mãos dadas no Pai, mas chega amanhã cedo, dá uma aflição, né, uma coceira na carne, não é verdade? E eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu tenho aquela urgência, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Larga a mão do Pai e vai embora. O que nós estamos dizendo para o Pai? Eu não preciso de você. Eu me viro, a hora que eu precisar eu volto. Sabe, queridos, se queremos de fato experimentar da eternidade, viver a eternidade, reinar com Cristo aqui nessa terra, ainda em vida, reinar nessa vida, é necessário que mantenhamos de mãos dadas com o Pai. Nós precisamos dele. Lá em Mateus 18:3, a palavra diz, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu quero que você veja essa outra cena, a criança muito alegre, sorrindo o tempo todo, em paz, confiante, pois está se sentindo totalmente segura de mão dada com ele. E o pai, com um olhar de amor, diz mansamente, vamos passar um tempo juntos? A criança balança a cabeça, expressando sua satisfação e diz, mas eu tenho sede e fome, na plena convicção que o pai certamente lhe dará de comer e beber. O pai, com um olhar de amor, diz mansamente,
Vamos passar o tempo todo juntos. A criança balança a cabeça expressando essa satisfação. E comem juntos. E depois pergunta: para onde vamos, papai? E assim caminham o dia inteiro, todos os dias, enquanto estuda, enquanto cresce, enquanto traça planos, sempre de mãos dadas. Sabe, queridos, talvez nós passemos por tantas aflições ao longo dos nossos dias, mas é necessário que prestemos atenção. Se passamos aflição e entramos num estado de estresse, opressão, depressão, medo, sentimento de incapacidade, é porque largamos a mão do Pai. Porque quando a criança está com a mão dada no Pai, ele não tem medo. Essa criança não teme. Essa criança se solta, é confiante, ela sorri, ela é alegre. Ela não fica puxando, trazendo para si momentos ruins, mas sim momentos de alegria, de paz, de descanso. Isso fala de nós. Sabe, no final de cada dia, essa criança assenta no colo do pai, encosta a cabeça no seu peito e descansa tranquilamente, dormindo profundamente. Então, o que nos falta? Nos posicionarmos em total dependência dele em tudo, no Espírito. Entenda, nossa carne é inquieta. Você pode vir aqui, você é cristão, você tem o Espírito Santo habitando em você, você disse aqui, glória a Deus, ouviu cada palavra, foi ministrado por cada palavra, mas chega amanhã, eu vou dizer para você, nossa carne é inquieta, é desconfiada, é precipitada, é volátil, egoísta, imediatista, e o caminho da carne leva para a morte. É necessário que mantenhamos nossas mãos dadas ao Senhor, ao Pai. Muitas vezes até declaramos que cremos nele, somos filhos dele, mas passamos o dia, ao passar o dia, somos envolvidos pelo corre do dia a dia, pelas circunstâncias, pelas necessidades que surgem e queremos largar a mão, sair correndo, fazer do nosso jeito. Eu te chamo, esteja de mãos dadas, pois apesar das nossas fraquezas e dificuldades, Ele é o nosso Pai, nos ama, cuida de nós, nos supre em todas as coisas. Agora, um filho com a mão dada ao Pai, ele tem a oportunidade de estar, além de conectado com Ele, conversar com Ele, conhecê-lo mais. E a palavra fala que à medida que contemplamos, à medida que conhecemos mais a Deus, nós experimentamos de mais graça, mais favor, mais paz. A palavra diz que a graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus. Sabe, à medida que caminhamos de mão dada com Ele, nós o conhecemos mais, temos mais intimidade, andamos pelos caminhos que Ele nos mostra, que Ele nos direciona. Nesses dias eu te desafio, dê as mãos para o Pai, converse com Ele, o conheça mais, pergunte a Ele qual a vontade dEle, peça a Ele aquilo que está no seu coração e fale para Ele, conte para Ele suas lutas, suas crises, suas angústias, revele seus sonhos, mas mais que isso, queira saber os sonhos dEle para você. Se disponha a caminhar com Ele e cumpri-los, pois Ele sabe o que é melhor para mim e para você, Ele é a tua força. Amém? Esteja de mão dada com o Pai, pois esta posição vence o medo e a independência. Aleluia. Eu falei de 4 posições, a primeira é diante do Pai, a segunda é na presença de Jesus, como irmão mais novo. Nós somos os irmãos mais novos de Jesus e devemos andar de mãos dadas com Ele. Olhando para Ele, tem uma foto ali, a anterior, da menininha andando
ela não está olhando para frente. Ela não está olhando, se puder voltar a foto, ela não está olhando para frente, ela não está olhando se tem buraco, ela não está olhando se tem perigo, ela está olhando assim. Olha, assim nós devemos caminhar com Jesus, olhando tão somente para Ele, aquele que deu sua vida por nós. Entenda isso, querido. Queira, deseje isso. Eu creio que o Espírito Santo trouxe essa experiência para que nós possamos, de fato, não só falar na presença, estou 21 dias na presença, mas como? Sabe, não estejamos somente na presença, mas estejamos presentes, estejamos de mãos dadas, estejamos nos importando, estejamos percebendo, mais do que tudo, percebendo a presença daquele que de fato importa. Se o Pai como o Pai, se Jesus como o irmão mais velho, como aquele que nos garantiu a herança, aquele que nos salvou da morte eterna, aquele que é o nosso herói, deu sua vida para a nossa salvação, e nós possamos olhar para Ele com um olhar vibrante, com uma alegria imedida, como aquela menininha está olhando ali, está olhando nem para frente, está olhando assim, sabe, que nós fitemos os nossos olhos na face de Jesus, e creiamos, olhar de mãos dadas com Jesus, fala que cremos na obra da cruz, cremos que agora também somos filhos. Se veja agora segurando fortemente a mão de Jesus, com os olhos voltados para Ele. Sejamos essa criança com um olhar de ternura e admiração. Amém? Sejamos aquela criança que talvez queira até andar atrás, para pisar nas mesmas pisaduras, porque esse irmão mais velho que é Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo, é o padrão que devemos seguir, a Ele é quem devemos imitar. Nele temos sido moldados a cada dia, quando o contemplamos, e nossa imagem se assemelha a Ele. E Ele diz, não se preocupe, estou te guardando e protegendo, sou capaz de dar minha vida por você. Sabe, essa posição, quando nos colocamos nessa posição, gera gratidão, gera mais fé para a eternidade. Quanto mais olhamos para Jesus, mais cremos na eternidade. Esse negócio de eternidade eu não creio, porque você parou de olhar para Deus, você parou de olhar para Jesus, você largou a mão dele. Terceiro, é o Espírito Santo. Devemos manter nossa mão dada com o nosso amigo, o Espírito Santo. Jesus disse, subirei ao Pai, mas deixarei convosco o Consolador. Ele será o seu melhor amigo. Ele será o seu melhor amigo. Eu pergunto para você, o Espírito Santo é o seu melhor amigo? De mãos dadas com o meu melhor amigo, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele anda, entenda, o Espírito Santo, uma alegoria. Ele anda com o GPS na mão e o manual. Se você tem dúvida, está perdido, olhe para o Espírito Santo, dê as mãos para Ele, ande de mãos dadas para Ele, porque você não se perderá. Você não se sentirá perdido. Você não perderá seu norte. Você não ficará sem respostas. Você não tomará decisões erradas, nem atitudes erradas, nem andará por caminhos errados, porque você está com as mãos dadas ao Espírito Santo, que é aquele que nos guia. Ô Espírito de Deus, leva-nos, Senhor, que de fato nós possamos manter, para que permaneçamos olhando para a eternidade, crendo nela, vivendo a eternidade aqui nessa terra, é necessário que mantenhamos as mãos dadas.
E o quarto, que eu falei, é como membro do corpo. Devemos andar de mãos dadas com o corpo, no espírito de unidade. Não queira, querido. Muitos dizem que creem em Deus, dizem que até que amam a Deus e servem a Deus. É tipo assim, uma mão pendurada na cabeça. Você já viu? Consegue imaginar uma mão pendurada na cabeça? Um joelho pendurado na cabeça? Muitos querem ser isso. Eu e Deus. Querido, você faz parte de um corpo. E você deve andar conectado nesse corpo, de mão dada com esse corpo. Dizer que é só você e Deus, ou quem fala isso, e quando eu ministro aqui para você, provavelmente não seja você que pense assim, porque você está aqui, mas você é canal para realmente ministrar sobre essas vidas. Falar, querido, você está tão equivocado. E o corpo de Cristo, como é que fica? Você não crê nele? É necessário que andemos de mãos dadas com o corpo de Cristo, é a igreja. Amém? Efésios 2:18 diz que agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e profetas. E a pedra angular é o próprio Jesus, nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte da habitação onde Deus vive por seu Espírito. Amém? 1 Pedro 3, 8-11, eu não vou ler aqui, mas ele diz, começa assim: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão um pelos outros, amem uns aos outros como irmãos. Oh, aleluias. E Filipenses 2 diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Sabe, mesmo dentro do corpo, mesmo dentro da igreja, tem momentos, e entenda, não tem a ver com a eternidade, não tem a ver com o corpo de Cristo, tem a ver com homens. A gente pega e fala, mas... Às vezes acontece, né, Paulo? Mas os jovens... Aí os jovens falam, mas os adultos... É ou não é? Acontece. Eu não sei aqui em Taguatinga, mas lá no Guará acontece, às vezes, né? Lucas, faz parte, não é? Nós somos um corpo, andemos no mesmo pensar, no mesmo agir. Assim a igreja crerá e experimentará e viverá a eternidade aqui na terra. E nós manifestaremos a glória de Cristo. Nós transbordaremos o amor do Pai. Nós testificaremos que, de fato, Jesus veio a este mundo para a salvação. A palavra fala, lá em João 17, fala sobre isso. Somos um, ó Pai. E ele diz que o mundo saberá que Deus o enviou quando a igreja andar em unidade. Sabe, é de mãos dadas. Eu quero te convidar a ficar em pé. Fica em pé. Esse é um tempo de rendição. Nós falamos da eternidade, mas não existe a apropriação da eternidade sem rendição. Como fomos ministrados ontem, não há como eu experimentar do melhor de Deus, da vida de Deus, da eternidade com Deus, sem nos rendermos. Porque não é sendo forte, é sendo fraco que o Senhor se manifesta em nós. Amém? Eu quero te desafiar, querido. Não perca o foco, eu quero te desafiar a se ver de mãos dadas, principalmente nesse período de jejum, na presença de Jesus, como uma criança de mãos dadas ao Pai, mãos dadas a Jesus, o seu irmão mais velho, herói, salvador, amigo, modelo, exemplo.
de mãos dadas com o Espírito Santo, para que não nos percamos, para que não nos desviemos. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Aleluias. 1 João 4. Você pode dizer assim, fala assim, como Ele é, eu sou neste mundo. E tem uma coisa preciosa aí, ele não diz como Jesus foi quando estava nesse mundo, ele diz como Jesus é, nós somos neste mundo. Isso aponta para a eternidade. Nós somos iguais a Jesus, aqui nessa terra, neste momento, neste mundo, como Jesus é, na glória, porque Ele está na glória, Ele está sentado à direita do Pai. Que coisa tremenda. Sabe, é necessário que peçamos revelação ao Espírito Santo para não nos confundirmos. Alguns podem até dizer, que é isso, pastor, o que você está falando? Eu estou falando do que a palavra diz. Sabe, se aproprie disso. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a fechar seus olhos. Feche seus olhos. Fala, Senhor, queremos experimentar nesses dias do eterno, aqui nessa terra. Queremos reinar em vida, mas sabemos que somente de mãos dadas a Ti, somente contigo, não há como experimentarmos da Tua vitória, da Tua glória, da Tua palavra, da Tua verdade, sem que estejamos de mãos dadas contigo. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, eu quero que você comece a se ver, feche os olhos, comece a se ver de mãos dadas com o Pai, um bom Pai, um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, cuja mão é poderosa, mas uma mão que te ama, que te afaga, que te consola, que cuida, que supre. Oh Espírito de Deus, você de mãos dadas com Jesus. Oh Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Quando andamos contigo, Jesus, de mãos dadas, não queremos olhar para frente, nem para baixo, nem para cima. Queremos olhar para Ti, contemplar a Tua face. Queremos Te ver, Jesus. Nos enchemos de gratidão, nos enchemos de alegria. E Espírito Santo, manifesta a Tua glória. Manifesta-se em nós. Que possamos experimentar da Tua glória aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Nos enche, nos inunde. Não queremos nos separar, nos distanciar de Ti. Sabemos que o Senhor está em nós, mas nós queremos estar em Ti, queremos estar na Tua presença, queremos estabelecer relacionamentos duradouros, constantes, firmes, profundos contigo. Queremos intimidade, porque assim teremos assegurado a convicção da eternidade em todos os nossos dias. Em todos os nossos dias. Eu quero te pedir uma coisa, querido. Eu quero que você comece a orar por alguém que está do seu lado. Você é canal de Deus. Você é filho de Deus. Você é amado do Pai. Abra a tua boca e ministre sobre a vida do seu irmão. Declare em nome de Jesus que nesses dias haja intencionalidade de realmente andar de mãos dadas com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que não permitamos nesses dias que nos desviemos, que nos distanciemos, mas que nos aproximemos, que tenhamos intimidade,
Declare, querido, declare, abra a tua boca e declare com autoridade, com ousadia. Em o nome de Jesus. É o Espírito Santo quem coloca palavras na sua boca. É o amor de Jesus que libera o seu coração para fluir. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, manifesta a tua graça, o teu poder. Eu quero fazer uma última coisa, que nós possamos dar as mãos. Dê a mão. Nós falamos de dar a mão ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e ao corpo de Cristo. Dê a mão. Dê a mão e comece a falar em línguas. Sabe, queridos, quando nós estamos de mãos dadas com o corpo, nós estamos conectados com o corpo e permitimos que a vida de Deus flua. Comece agora você a falar em línguas. Comece, permita que o Espírito Santo, o ajudador, expresse e interceda junto ao Pai por você, pela igreja. Ora lá na balabaxia, da labaxia, tuia da balabachura, cheira lá, balabachura, mais forte, mais alto, fale com Deus. Ou permita que o Espírito Santo fale através de você. Fale em línguas, fale, libere isso. Ora abaixo, quanto mais estamos de mãos dadas com o Espírito Santo, mais Ele tem liberdade para se expressar, mais temos ousadia em falar, mais ousadia em abrir nossas bocas, mais ousadia em anunciar o Evangelho, mais ousadia em testemunharmos, mais ousadia em transbordarmos do amor do Pai sobre quem quer que seja, sobre os necessitados, sobre os perdidos, sobre os desesperançados, sobre os enfermos, sobre os cativos. Que possamos com ousadia liberar uma palavra de fé, possamos realmente, porque estamos de mãos dadas com o Espírito Santo, possamos manifestar o Espírito, e Ele mesmo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Onde andarmos haverá graça de Deus, haverá o fluir, haverá luz brilhando neste mundo, haverá o sal da terra temperando, haverá a presença de Deus, haverá o amor manifesto, haverá uma presença viva e eterna, uma esperança viva e eterna. Oh Espírito de Deus, tens liberdade para mover e operar a tua igreja, o teu corpo. Usa-nos, Senhor, que mantenhamos nossas mãos dadas a Ti, que não nos afastemos da Tua presença, da Tua intimidade, que sigamos Teus passos, que confiemos e esperemos em Ti. Assim nós oramos, em o nome de Jesus.